Boa tarde para todos e saúdo também com a paz de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como alguns já sabem, o nosso tema sempre será a lei e a graça. E o tema de hoje também está dentro desse comportamento, só que hoje não vamos ler nenhuma parte da lei ou da Torá, porque esse tema aqui requer muita extensão de diálogo, porque é um tema que deve ser muito bem explicado. Porque a minha meta não é só explicar. A minha meta é fazer com que aquele que ouve e é o necessitado dessa causa, ele tenha como extrair do ensinamento, que não é meu, é bíblico, eu só passo. Essa pessoa vai ter a condição de refutar todo o assunto a favor de si mesmo. Porque a ideia é você conseguir coisa que não tem explicação em lugar nenhum. E cada um mete a pata, mete a mão e dá as suas próprias instruções, sabendo que para obter resultados das nossas transgressões, é necessário muito mais aliado que um simples vamos pregar isso aí com guspe. Não é assim. Assim como nós estamos sujeitos à lei física, né? Nós estamos sujeitos à lei física, nós estamos sujeitos à lei moral, estamos sujeitos à lei química, estamos sujeitos também à lei espiritual. Essa é mais difícil ainda, porque o resgate de uma transgressão, como um corte de um dedo, como um tombo, não? Como um escândalo perante a sociedade, para resgatar custa, espiritualmente também custa. Então, quando transgredimos, a palavra de Deus diz assim muito clara, passa o céu e a terra, ele está desfazendo do céu e da terra, porque vai falar uma coisa muito mais importante, quer dizer, que passa o céu, que passa a terra, mas uma coisa eu vos digo, aquele que transgredir um só ponto da lei, pode ser um pingo de um J da lei, ou um pingo de um I, sem que não vai haver consequência. Então a lei de Moisés, como a lei física, que ela não é vista, mas ela está aplicada no ar, como a lei física dos alimentos, a química, em que nós outros introduzimos no nosso organismo qualquer coisa que não está de acordo com a absorção orgânica, vai ocorrer consequências graves. Então, espiritualmente também a mesma coisa. Então, eu quero citar a todos que prestam muito bem atenção à lei espiritual. A lei que a Torá está toda escrita, a lei da transgressão. Porque a lei da transgressão, tudo necessita resgate. E isso é muito bem controlado. Não? A palavra diz assim, de onde vêm as dores para você? Porventura não vem dos seus deleites? Né? Quer dizer, a nossa forma de deleitar no que expressamos, no que julgamos, no que é concernente ao que nós falamos da nossa boca, vai haver consequência. Porventura, os vossos ais, porventura os vossos ais não vêm dos vossos deleites, a saber, das palavras da sua boca? Diz que o homem beberá e comerá da palavra que sai da sua boca. Então, quer dizer, é uma consequência, é uma ação e uma reação. Então, o propósito que eu entrei a fazer YouTube é repassar isso para muita gente que está obscurecido. Mas são leis que são extremamente rigorosas. E disse que para nós livrar-se da lei só por meio do Evangelho. E o pecado também. A pessoa peca, transgride e fala, não, Deus perdoa e tal. Não. Olha, Jesus Cristo, para assumir os nossos pecados, ele teve que pagar muito caro. Ele teve que pagar muito caro. Jesus Cristo sofreu desde 6 e pouco da tarde
da quinta-feira, né? Quinta-feira pegaram ele, de noite. E ele já foi preso, já começaram a bater nele, já começaram a passar ele por situação de dolor, espancamento, bateram nele de noite, amanheceu o dia, ele todo machucado, ensanguentado, mandava ele lá para o sacerdote, mandava ele lá para o governador, mandava de novo para o sacerdote, né, andando, caminhando com dor, com angústia, havia apanhado a noite inteira, mas tudo isso aí tinha um propósito. Esse propósito aí era o resgate das nossas almas, ou seja, tudo que a lei condena no homem, porque a lei tinha total autoridade e Satanás tinha tudo debaixo da lei, tudo. Satanás tinha tudo debaixo da lei, porque isso é uma briga, uma peleia entre o céu e a terra, entre a vida e a morte, entre Satanás e Deus. Então Satanás sabe disso. Então ele sabe que quando tem transgressão, ele toma posse da alma da pessoa. Porque esse é o assunto que nós vamos levar adiante e nós temos que ter muita explicação, é muito meticuloso, porque quando a pessoa transgride, ele está abaixo do poder de consequência e Satanás cobra isso aí. E para nós sair das mãos de Satanás, nós temos que agir no Evangelho. Está escrito no livro de Romanos que o Evangelho nos isenta das obras da lei. Se nos isenta das obras da lei, nos livra da consequência da lei. Eu agindo o Evangelho, eu deixo de agir, né? Eu deixo de agir a lei. Eu ajo a graça em vez de eu agir a lei. Porque se eu agir a lei, não tem grego, não tem romano, não tem servo, não tem cristão, não tem católico, todos estão debaixo de consequência, né? Dor sobre todo aquele que obra o mal. Então, o pecado é uma transgressão. O pecado é uma transgressão. Porque quando nós deixamos o mundo e partimos para seguir a Jesus Cristo, muita gente faz isso e não sabe o tamanho e a intensidade, e muitas vezes nós não somos nem preparados para isso. Porque nós saímos de um poder satânico, mortal, maligno, e nos inscrevemos para passar para a mão de Deus. Quer dizer, nova vida debaixo da graça. E muitas vezes por tentação, por situações difíceis, adversas, por briga de esposo, namorado, enfim, é um montão de coisa que implica para que uma pessoa sinta o desgosto, além de uma tentação carnal, satisfação carnal, o pecado entra na vida da pessoa. E quando o pecado entra na vida da pessoa, ele volta ao estado anterior. Quer dizer, ele sai da mão de um poder, passando para outro poder. Ele fez um pacto. Ele fez um pacto. Vocês veem que a Bíblia é cheia de pacto. Deus faz pacto com Adão. Deus faz pacto com Noé. Deus faz pacto com Abraão. Deus faz pacto com Noé, ou seja, com os levitas no Monte Sinai. E depois Deus faz pacto com Deus, ou seja, Deus faz pacto com Jesus Cristo e com nós através do próprio Cristo. Então são pactos. Pactos são enlaces. Pactos são enlaces. Quando começa o pacto com Abraão, depois passa 430 anos de pacto. Quando acaba o pacto com Abraão, em que o sacerdote é a linhagem de Melquisedeque, termina o pacto com Abraão e inicia 430 anos depois o pacto com Moisés e o povo de Israel. 490 anos de pacto. Acaba esse pacto, começa o pacto com Jesus Cristo e a proposta à igreja no mundo universal, no mundo gentio. Então são pactos. Quando você batiza, você vai, eu fui batizado. Não, você fez um pacto. Você fez um pacto da morte para a vida. Você fez um pacto de Satanás, que tinha domínio sobre as suas nossas almas, e começamos a ser assenhorado por Jesus Cristo, onde já é o nosso Senhor. Nós desde o primeiro Senhor Satanás, não? Mas nesse pacto nós temos uma correlação de ensinamentos que nós temos que seguir isso, porque senão nós damos acesso ao que o outro dono nosso, que era antes, ele volta a ter domínio sobre nós. E ele é zeloso, assim como Deus é zeloso de nós,
Satanás também é zeloso daqueles que é dele. Nós não queremos carro, nós não queremos boi, nós não queremos casa, nós não queremos dinheiro, dólar. Queremos ou não queremos? Satanás quer alma. O negócio dele é juntar a alma. Porque ele quis ser Deus. Ele pensa ainda que ele vai ser Deus. Você pode ler ali nos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Tudo tem correlação através de concordância de palavra bíblica. Ali Satanás ele não tem por perdido, não. Ele acha que ele não perdeu a batalha ainda. Ele acha que ele não perdeu essa guerra, não. Mas Deus já falou, né, em profecia que ao fim de tudo Deus vai vencer essa situação. Mas ele acha que pode dar uma volta em tudo isso. Ele pensa que ele pode fazer isso aí. Ele ainda desafia o poder de Deus, sabe como? Com multidão de gente. E não é só aqui, não, é no universo. É no universo, é na galáxia. Você lendo ali o livro de Ezequiel, você pode perceber que o assunto é a nível de galáxia. É muito difícil, não vou entrar nisso aqui agora, porque não é o texto, mas no outro dia nós podemos entrar nisso aí. E a palavra de Deus, ela é científica espiritual. É a palavra da ciência. É a palavra da ciência do bem e do mal. Ela é científica. Ela está num nível muito alto, em que nós não entendemos, porque Deus compara a palavra de Deus compara a sua palavra como luz. Assim como no mundo físico existe substância, e as substâncias estão irrigadas por elementos químicos, a escala química de 136, eu creio que é isso aí, não me lembro se é 142 elementos químicos existem na natureza, né? Deve existir mais, mas conhecido, quando eu estudava, era 136 elementos. Então, é uma ordenação química de positivos e negativos, correlação de atração e retração. De Deus também é a mesma coisa, só que está no plano espiritual em sentimento. São os sentimentos positivos e os sentimentos negativos. Também é assunto para outro dia. Então, o pecado, quando nós nos tornamos cristãos e passamos para a mão de Cristo, né, quem ficou triste com isso e não aceita? Satanás não aceita isso, ele não quer aceitar isso, né? Então, nós vamos ser trabalhados pelo Espírito Santo, aprender a dar testemunho da verdade e viver sobre a verdade e ser galardoado por isso. E o nome de Deus será engrandecido, será glorificado nisso. Mas por circunstâncias diversas da vida, não? Muitos tropeçam, o pequeno pecado leva ao pecado grande. A palavra diz que o pequeno abismo leva ao grande abismo. Então as pequenas coisas levam às coisas grandes. Então o problema, né, a situação é evitar as coisas pequenas, porque um pequeno rombo faz um grande rombo. Então temos que evitar já os pequenos, né? Não tem um dito que por fumar cachimbo a boca entorta, um negócio assim, né? Fumar cachimbo a boca entorta, quer dizer, há consequências. E a gente não nota porque é um trabalho tanto de Deus, a nosso resgate, como um trabalho de Satanás para que a pessoa volte para ele. Porque está escrito ali no livro de Ezequiel, está escrito aqui, depois eu posso achar, que ele é negociador de almas. O que importa para ele é negociar almas. Então, porque quanto mais público ele tem, não é verdade? Vocês podem ver na política aqui da Terra. Quanto mais público a pessoa tem, quanto mais gente o aprova, mesmo que ele seja mentiroso, farsante, muita coisa que não vou nem falar aqui, ele é elegido. Ele é elegido e ele governa sobre o povo. Se ele tem a cabeça toda transtornada, transformada, adulterada do que é honesto, do que é verdadeiro, do que é justo, ele tem multidão, ele tendo multidão, a multidão o elege e ele fica sendo o rei, porque a multidão o elegeu. Então, querido ouvinte, queridos irmãos, o pecado já fala direto na Bíblia. O pecado o salário do pecado é a morte. A consequência de se pecar é morte, né? Morte na alma, adormecimento. A pessoa que peca, ele entra no adormecimento espiritual. A gente pode observar que
que no nosso meio cristão, da igreja que nós servimos, muita pessoa que entra em pecado, ele entra no estado de adormecimento contínuo. Ele não tem força de se reinstaurar. Ainda mais quando usa uma doutrina de impedimento. Ah, você morreu. Para você não tem mais jeito. Para você não resta mais sacrifício. Muitas coisas também, por má interpretação, as pessoas tiram deduções, como está escrito em 6 de Hebreus, muito mal interpretado aquilo ali, né? Dando ocasião só de condenação. Mas se for ler bem e separar o assunto ali está dando uma acomodação da transgressão para a pessoa que tem um jeito para ele. Porque se ele usar os rudimentos da Torá, acabou para ele, né? O rudimento de batismo, o rudimento de imposição das mãos, chama-se de rudimento, olha aí, né? Não vou entrar também nesse detalhe. Um dia vamos entrar nisso aí, vai ser feroz, hein? Vai transformar muita coisa. Então o pecado deixa a pessoa em estado de dormência, não? E essa dormência é chamada de estado de morte. A pessoa não ressuscita mais. Por quê? Porque ele está debaixo de circunstâncias muito pesadas. E como livrar-se da culpa de um pecado? Se você faz uma transgressão, se a pessoa faz uma transgressão, ele só tem em si a transgressão, porque ele só conhece a palavra da transgressão. Ele só conhece a palavra da condenação. Ele só conhece a palavra da prisão. E só conhece a palavra da morte. O salário do pecado é a morte, né? Mas ele esquece que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esquece também de dizer que a misericórdia, ela é sede do juízo, né? Na lei não tem misericórdia. Cristo disse, né? Eu quero misericórdia. A graça tem misericórdia. Então Jesus vem com a graça explicando que o que ele traz é a boa notícia, é as boas novas, porque os judeus, né? Até Cristo, eles tinham a outra lei dele. Jesus vem com outra lei. E diz, a minha lei suplanta a lei de vocês. A lei de vocês, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e a misericórdia cede ao juízo. Agora, é costume dos homens, por causa da maldade dos seus corações, por inveja, por competição, por falar, eu não erro, ele erra, como é que eu estou me esforçando e ele não se esforçou tanto, ele transgrediu, aqui para ele. Eu não aceito ele, porque ele é igual a eu, sou igual a ele, eu sou humano igual, por que ele pode pecar e ser perdoado, e eu estou me esforçando aqui, e eu vou aceitar ele? Não, de maneira nenhuma, eu ouvi isso muitas vezes. Não é o caso, né? Isso é falta de conhecimento bíblico, e falta de coração preparado, e falta de estar na altura da verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho é outra, e nós vamos ver aqui, nesse estudo, que tem condição e muita condição, só que ela custa. Assim como custou para Jesus, receber o domínio sobre as nossas almas, ao tempo que ele morreu, diz que ao seu tempo, quer dizer, na época dele, ele morreu por todos em todas as fases, antes dele, durante o tempo dele e depois dele. Jesus, a seu tempo, morreu por todos, fazendo uma só gestão mundial, universal. Então, queridos ouvintes, irmãos, pessoa que não é cristão, talvez não possa entender muito essa linguagem, porque ela também está mais alhá e mais aquém de muito cristão que não tem o costume de ouvir essas coisas, porque Satanás não quer que essas coisas sejam expostas. Ele não quer que seja conhecido os nossos direitos e as nossas acessibilidades que temos, né? Como disse Paulo, muitos irmãos se metem no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Não é que eu tenho liberdade de pecar, não, mas eu tenho liberdade de acessar o meu perdão. Eu tenho essa liberdade, né? Quer dizer, os irmãos nos obrigando a circuncidar, né?
Quer dizer, nos obriga, você é carnal, você agiu a carne em você, então eu te circuncido, né? Então você jogando em referência ali, dentro do contexto desse assunto, Paulo fala assim, e eu não me deixei constranger nem um pouco a esse respeito, porque eles queriam impor a lei em Tito. Ali é outro assunto, mas você jogando em referência dentro do pecado, é isso aí. Muitos te obrigam a circuncidar, porque ele quer tirar de você a liberdade que você tem em Cristo Jesus. É uma liberdade de direito. É uma liberdade de direito que existe dentro do próprio Evangelho. O Evangelho me consigna, né? Está escrito no livro de Hebreus, enquanto você está vivo, você tem o tempo oportuno de entrar além do véu, né? A fim de buscar misericórdia, com toda liberdade, com toda ousadia. Pensou em entrar além do véu? O que era proibido aos sacerdotes, né, do tempo da lei de Moisés era proibido. Quando Cristo morre, ele rasga o véu entre a lei e a graça, e nós temos direito de entrar aí para buscar ajuda em tempo oportuno. Então é sobre esse respeito que nós vamos falar. Você, irmão querido, irmão amado, que por um lapso de situação você entrou num pecado e não houve quem estendeu a mão para você. O que você ouviu e que você aprendeu só foi a lei de Moisés, a qual está suplantada em um aspecto, também não vou entrar em detalhe, é outro assunto. Mas Cristo compra essa situação e impõe outra lei. Mas a lei de Moisés não morre, ela permanece. Ela antes tinha a última palavra. Hoje não, quem tem a última palavra não é a lei de Moisés, quem tem a última palavra é Cristo que tem a última palavra. Hoje a lei ela só é uma testemunha contra a transgressão. Mas quem usa da lei de Moisés e a lei que está no coração seu dos homens, não, ele está esquecendo do Evangelho. Você também que faz isso, você vai ser provado também, porque você está usando a lei que foi suplantada, porque hoje tem outro dono, a lei universal. Hoje é Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus compra a lei. Ele até disse, se o dono da casa estiver acordado, vigiando, e o ladrão vem entrar, que é a lei, porque a lei veio senão para roubar, matar e prender, então o dono da casa está esperando o ladrão, ele vai, amarra e manieta o ladrão, amarra ele. Jesus está falando da lei. Então você, irmão querido, está nessa situação, passando essa circunstância, esse assunto aqui vai demorar, né? Hoje nós vamos só o tempo dele, para não ficar muito cargoso, muito pesado, porque não é fácil. Nós temos tempo para outras coisas também. Mas eu creio que vai vários capítulos para que nós possamos fazer um estudo bem detalhado, uma compreensão bem detalhada, porque isso aqui é ciência. É a palavra da ciência do bem e do mal. Isso está de raiz muito profunda. E isso vai poder te ajudar bastante. Não? Vai poder te ajudar bastante para você sair desta autoculpabilidade, porque traz autoculpabilidade à sua transgressão, né? Como disse apóstolo Davi, como disse o rei Davi disse, o meu pecado está constantemente diante da minha face. E Satanás, que ele também tem poder, ele tem muito poder. Está escrito no livro de Ezequiel que nada se pode ocultar dele. Nada se pode ocultar. Ele sabe muito e tem muito poder. E ele continua com esse poder. Só que já é submisso por autoridade de Cristo. Mas ele ainda tem poder e ele ainda tem exigências contra a situação de Deus e de Jesus Cristo. Então o pecado, há como livrar-se dessa culpa. Agora, não é fácil. A salvação ela não é fácil. E tampouco ela é difícil, como dizer, impossível o resgate. O resgate é possível. Nesse estudo aqui você vai ver que sim, é possível o resgate, porque nós vamos usar as mesmas ferramentas que Jesus Cristo usou
impostas por Deus. Jesus Cristo, para desgarrar nós das mãos de Satanás, para livrar-se da mão de Satanás, ele teve que cumprir essa palavra tão maravilhosa que é muito desconhecido o seu sentido. Há pouco eu estava olhando aqui, na liturgia católica, e está escrito lá, não que eu busquei na liturgia católica, eu fui ver o que está escrito lá. A expiação simplesmente um ato memorativo ao trabalho que Jesus Cristo fez de expiação. Mas você pode fazer expiação porque você vai ver hoje o que é expiação e como se remonta as ações da expiação para que ela seja efetiva. Jesus Cristo cumpriu ela. Cristo Jesus cumpre a expiação e se autonomiza de poder. Mas quem fez Jesus Cristo passar isso foi o Pai. O Pai falou, você quer esse povo para você? Ele falou, eu quero esse povo para mim. Então você tem que comprar eles. O senhor não vai dar para mim? Não, não tem esse negócio de dar, não. Você tem que comprar, você tem que pagar o preço. Negócio de adquirir as coisas sem você pagar o preço, isso aí é corrupção. Você tem que executar a normativa da eternidade. Pai, o que ele tem que fazer? Você tem que pagar com eles, ué. Porque a culpa sobre eles. A culpa sobre eles, a condenação sobre eles. Você tem, e a condenação está na mão de Satanás. Você tem que tirar eles da mão de Satanás. E como é que eu faço isso? Falou, meu filho, para você comprar esse povo, você tem que comprar eles. E você tem que comprar através, você tem que desgarrar eles da mão de Satanás. Não é assim, a gente pensa que, não, isso é tudo fácil, Jesus vem, faz, acontece. Não, existe aí um desgarre. E na liturgia católica eu abri hoje, o que é expiação? Está lá, desgarre. Eu fiquei feliz, hein? Desgarre. Então nós temos que desgarrar o poder de Satanás que está sobre nós. Porque ele agarrou com mão forte e não tira. Né? Foi o que ele falou para Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando foi começar a missão dele, ele teve que passar por uma expiação. Ele teve que passar por uma angústia. Né? Porque o desgarre é angustiante, é a reação. É uma reação de um sabão líquido, por exemplo, um detergente, reagir com a mancha da panela. Né? Então o detergente vai reagir, vai receber esfregão para haver a soltura. Né? Até eu pus aqui, que é o sabão do lavandeiro. Não sei onde está marcado aqui. Sabão do lavandeiro, está lá em Isaías, salvo engano. E eu vou passar depois para a Irmandade aí, para o ouvinte. Esse sabão do lavandeiro é o desgarre. É o desgarre que tem que haver, não, de um elemento, de uma substância, como uma reação química, para desgarrar outra coisa que está errada, está manchada. É a mancha do pecado. A mancha do pecado tem que sair. E como é que a mancha do pecado sai? Ela sai através de esfregão. Através de angústia. Através de uma reação de roce. Roçando um sobre o outro. Né? Além de ter o roce, ainda tem a composição química do detergente para eliminar a composição química da sujeira que está na panela. Mais ou menos isso aí. Eu fiz aqui uma guia. Então eu pus assim, como se livra da culpa do pecado? É uma autolibertação, é através da expiação. Né? Então isso é de extrema importância, porque eu acredito que muita gente faz musculação, faz fitness, faz dança, faz maquiagem, faz cirurgia plástica, tudo para manter o seu bom viver, a sua boa aparência, né? Para que através disso você tenha acesso às coisas, você mostre força, poder, né? E uma vida superior a outros. Né? Eu tenho acesso a boas coisas, os outros não têm, mas eu tenho. Então isso aí, as pessoas fazem isso aí para ter algo. E aqui não, esse trabalho que nós vamos fazer é um trabalho que você vai executar. Você tem que fazer esse trabalho para você ser salvo. Porque senão pode te custar outras coisas que talvez eu nem saiba, mas o que eu sei é que você vai ter que pagar por isso e você vai ter que entrar numa sistemática de fazer essa limpeza. E você pode fazer ela.
Então, aqui você está preparando não o corpo para viver essa vida, você vai ter que preparar a sua alma para a eternidade. E isso que você vai preparar, você tem uma arma muito importante. Cristo cumpriu ela na cruz, Cristo cumpriu ela na tentação do deserto, né? Cristo cumpriu lá no Horto das Oliveiras, e todo tempo nós temos que fazer isso para tomar o poder da mão de Satanás. Cristo, para começar a missão, ele teve que, para entrar no campo da ação dele de ministério, ele teve que ficar 40 dias, 40 noites no deserto. Satanás foi tentar ele. Depois que ele venceu essa situação, aí sim ele começou o ministério dele. Assim como também ele cumpre na cruz a expiação, e aí depois que ele cumpre a expiação na cruz, ele disse, quando ele estava lá no momento expiatório, dessangrando, o corpo já não tinha mais energia, já não tinha mais força ao corpo, quase toda a sua quantidade de sangue já havia sido gotejada, e além da dor, além da angústia, além da debilidade do corpo, ele sente o desprezo do Pai. Isso aí era a expiação. Era o preço do pagamento das nossas almas. E quando ele sente o desprezo, ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste, Pai? É porque você tem que pagar, meu filho. O preço é esse, você não quer esse povo para você? Você não quer essa gente que está na mão do outro lá para você? Não vou passar a mão na sua cabeça. Não vou te aliviar. Não vou dizer o papai está aqui. Não. Você tem que beber essa copa. Você tem que beber esse cálice. Porque disso aí vai haver herança para você. Isso aí vai te gerar herança, meu filho. Não te vou consolar, Pai, porque me desamparaste. Passa um pouquinho mais, ele fala, Pai, está cumprida a minha missão. Para aquilo, para o que eu vim. Está consumado. Está consumada a obra que eu vim realizar. É maravilhoso, e você também pode fazer isso. Jesus diz também, está escrito, mais adiante eu vou passar para vocês aonde que é. Jesus Cristo, vocês não fizeram expiação até o derramamento de sangue, mas vocês vão fazer com angústia. A angústia lhe foi muito grande, não é? Que o Senhor nesse horto enfrentou. Então, vocês não lutou contra o pecado como eu lutei, Jesus dizendo, até derramar sangue. Eu sim lutei até derramar sangue, porque recebi o pecado de todos vós. Agora você só vai receber a afronta do seu próprio pecado, porque você me deixou, você estava na minha mão, você estava comigo muito bem, não te instruíram o suficiente. Muitas vezes a culpa nem é sua, foi dos teus dirigentes que não te ensinou, né? E você cai na mão de Satanás de novo, fala, não, me dá ele aqui que ele é meu. Você tirou da minha mão, agora ele está aqui de novo. Agora tem que desgarrar de novo na mão de Satanás. E nós vamos aprender como é que vai ser esse desgarre. Tem muitas e muitas pessoas, irmãos, nessa situação. Quando nós pecamos, nós traímos o sangue inocente derramado. Não? E Deus diz assim em outro lugar, e você pensa que você vai ficar impune por essa traição? Não, não fica, porque vai haver uma punição. E essa punição, como Deus nos quer ensinar, em outra parte Deus diz assim, o que eu quero é que, não quero que você diga, eu não vou pecar para não desagradar a Deus. Não, não é isso, não é o caso. É que essa não é a verdade. O pecado é a mentira.
A forma pecaminosa de viver, de transgressão, afrontando o próximo, isso é a mentira. É a palavra da mentira. Viver o que a lei condena, a lei de Moisés, é viver a mentira. E o Senhor disse, eu não quero que você viva a mentira. Eu quero que você viva a verdade. Então, não se preocupe, falar, eu não vou fazer isso porque não agrada a Deus. Não, não precisa colocar nesse parâmetro. É que você está vivendo a mentira. E eu vim livrar você da mentira. Eu quero que você reconheça o viver na mentira. Eu quero que você deixe de viver a mentira, né? Então é difícil isso aí, deixar de viver a mentira. E o Evangelho nos livra de viver a mentira, que é aquilo que a lei de Moisés condena, e é aquilo que está dentro de nós, que nós não tem como livrar-se disso, a não ser por meio da fé no Evangelho. Então diz, eu tenho fé em Jesus Cristo. Que fé você tem? De quê? Qual a fé que você tem em Jesus Cristo? Né? Nós temos que ter fé de que Ele fez um sacrifício para me consignar na liberdade de sair da mão de um dono e ir para a mão dele. Eu tenho que acreditar que eu creio em Jesus nisso, que Ele pagou a minha culpa, me tira da mão de um dono e me passa para a mão de outro dono. E Jesus Cristo diz, agora você está na verdade, você está comigo, você está na verdade. Agora andeis na verdade. Né? Então eu tenho que andar na verdade. Aí eu saio da verdade, mas Ele é a verdade. Então a verdade cumpriu o quê? Ele cumpriu a expiação. Bom, se a verdade cumpriu a expiação, Ele fez isso para o Pai, eu também vou fazer. Se Jesus fez isso para o Pai, eu também vou fazer para mim. Porque Jesus fez isso derramando sangue, eu vou fazer sem derramar sangue. Né? Jesus Cristo fez em aflição de espírito e derramando sangue. Você não. Você vai resgatar a aflição de espírito sem derramamento de sangue. Então, querido ouvinte, vamos ver aqui. Como disse, vai ser em vários capítulos, porque o que você vai ouvir, que nós outros vamos mexer nesse assunto, é a corda da salvação para sair do poço. Se você agarrar aí, mais para frente, eu não sei mexer com internet, minha filha está me ajudando, eu vou até deixar, talvez, um jeito de comunicar comigo para que alguém possa dizer, irmão, e como é que eu faço? Porque eu digo com certeza, isso aqui tinha que ser terapia de grupo. Terapia de grupo de cada 3 dias, semanal, porque para resolver a questão em grupo. Nós estamos com irmandade, com pecado, em bandos, irmãos. Então tinha que ser terapia de grupo. Porque eu tenho certeza do que nós estamos falando aqui. Jesus fez expiação para nós vermos que Deus não poupa nem mesmo o seu Filho. Para fazer esse operativo de expiação, Deus não poupa nem seu Filho. Ele tem que pagar o preço. Antes, o submete ao preço dessa aquisição. Deus submete o Filho ao preço dessa aquisição, subordinando o próprio Filho passo a passo no que concerne a esse resgate, cumprindo a ordem das coisas como realmente tem que ser para a obtenção das nossas almas, para a conquista das nossas almas. Expiação não é simplesmente uma palavra ilustrativa, ela tem um significado progressivo de execução, ela é executacional. Como eu disse, usar detergente para sacar a sujeira em uma mancha. A Bíblia diz sabão do lavandeiro em Malaquias 3, versículo 2, pode ver lá. E tem coisa mais que irriga mais ainda isso que eu estou falando. Cristo fez uma expiação substitucionária. Ele faz a expiação sendo ele o substituto. Só que o transgressor que pecou, ele desfez do substituto. Ele fez por nós. Então, quando nós pecamos, não deu valor nenhum nele. Ele é o substituto, ele fez uma expiação substitucionária. O pecado era seu antes, a transgressão era sua,
A violência de viver a mentira era sua. Jesus morre por você, te dá de graça uma concessão para andar com ele. E nós, por vários motivos, traímos esse pacto, né? Traímos esse pacto. E agora? Cristo já morreu por ti, claro. No mundo universal, ele tem o poder agora que sobrepuja a lei de Moisés. Então ele é autor de uma nova redenção. Porque a lei de Moisés também era uma redenção, só que ela tinha outro significado. Agora, de Cristo, é uma redenção eterna. Então ele fez essa substituição de transgressão de pecado que cai sobre ele, e nós não deu valor. Nós não deu o valor devido. Ele derramou sangue por isso, ele não vai fazer mais, porque ele disse, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que uma só oferta, com uma só oblação, ele fez um sacrifício eterno, chamado de sacrifício contínuo. Em Israel, quando transgredia na lei de Moisés, aqueles sacrifícios de ordem transgressão branca ou suave, ou que era necessário derramamento de sangue, era feito, irmão, aquilo era contínuo. Contínuo. Cristo não. Com uma só oblação, com uma só oferta, né? Com uma só oferta, ele faz uma eterna redenção no seu sangue, tornando isso chamado de sacrifício contínuo. Então, o que é que eu aprendi? Que eu pequei, eu estou na mão de Satanás e já tem total poder sobre mim. Não, quem tem poder total é Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo diz assim, agora você não deu valor, agora você vai ver quanto custa sair da mão de Satanás. Agora você tem que fazer oblação por você mesmo, tem que fazer expiação ou oblação, depois explica essa palavra muito bonita também. Você vai fazer expiação por você, para você saber quanto custa sair da mão de Satanás. Claro que você tem o meu aval, você tem a minha proteção, né? Eu tô no comando, Mas o que eu quero, meu filho, é que você deixe de errar. O que eu quero é que você não peque mais. Não é verdade? Eu quero que você saiba isso para a eternidade, você ter na sua mente consciente, né, que você foi realmente liberto do pecado. Então, irmão, a Bíblia diz assim que é o sabão do lavandeiro. Em Malaquias 3, versículo 2, Cristo fez uma substituição substitucionária, ele por nós. Agora nós usaremos o modelo, né? Ele é o modelo. Nós, fazendo por nós, na consignação dele que está na chefia. Porque agora não é a lei que está na chefia. Ele compra a lei. Ele compra a situação da lei, deixa ela em segundo plano como testemunha. A lei agora já não é mais o juiz. O juiz agora é Jesus Cristo. E ele fala, eu também não sou juiz. Não, eu também não quero ser juiz. O juiz é o meu pai. O que eu sou agora, eu sou intercessor. Eu não vim condenar o mundo e nem quero condenar o mundo. Eu morri pelo mundo. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Eu não quero julgar ninguém, eu não vim julgar ninguém. O meu trabalho é outro. Eu sou intercessor, eu sou advogado, aleluia. Eu estou a favor do homem e da transgressão que ele fez para me liberar. Ele ainda estou nesse papel. Diz que Jesus entrou no santuário. Jesus entrou no santuário primeiro. Para quê? Para ele no santuário fazer intercessão para as nossas almas. E ele está em segundo plano fazendo isso. Quem está em primeiro é o Espírito Santo. Porque quando fala, o Espírito Santo faz esse trabalho de intercessão. Com gemidos inexprimíveis. E Jesus faz intercessão com o seu sangue. E diz, e também Jesus intercede pelos santos. Ou seja, aquele que espera na liberação por meio da pessoa de Jesus Cristo. Quem está na cadeira agora? É Jesus. É o Espírito Santo junto com ele e ajudando os homens. Porque Satanás pega de volta a pessoa. E não quer livrar-se, hein? Não quer livrar-se. Então nós paramos aqui hoje, já está, creio que já foi bastante, e amanhã eu vou dar seguimento com a ajuda de Deus sobre esse assunto. Nós terminamos aqui em que Cristo fez uma expiação substitucionária. Agora você vai ter que fazer por você mesmo, na pessoa de Cristo que te consigna essa autoliberdade. Graças a Deus chegamos até aqui. Me perdoa, às vezes passou um pouco, mas o assunto é extenso, é maravilhoso e ele é efetivo. Boa tarde, a paz de Deus seja com todos e um grande abraço a todos aqueles que estão dando valor no que é realmente de ser dado grande valor.